E aí, para você que não me conhece, eu sou o KD e no vídeo de hoje eu vou estar falando um pouco sobre os atiradores. Sim, eu vou estar falando um pouco sobre posicionamento, como se comportar nas teamfights, como se comportar na lane e etc. Beleza? Então, bora lá pro vídeo. Então vamos começar aqui pelos atiradores, né, em geral. Antes eu vou excluir alguns atiradores que não se encaixam como atiradores, mas eles são considerados como os atiradores, né? O Cork, o Graves, a Kindred, a Queen, o Yutimo, eles são atiradores, porém eles não são utilizados na posição de ADC, né? O Cork é mais no mid, o Graves é jungle, a Kindred também é jungle, e a Queen é utilizada mais no top com o Timo também. Então vamos começar. Vamos falar um pouco sobre os ADCs num breve resumo. O atirador em si, ele nunca vai faltar dano. Vamos supor que você é uma Caitlyn e, sei lá, você é um Jhin. Não importa que atirador você esteja jogando. No late game, ele sempre vai dar dano. Só que vai depender do atirador. Você dá dano na composição inimiga. Primeiro vamos começar um pouco falando sobre o early game e o late game dos atiradores. Eu acho, na minha opinião, que a Caitlyn, o Draven e o Lucian, eles têm um potencial de dar mais dano no começo do jogo. Como assim? A Caitlyn ela consegue ser mais eficaz no começo do jogo por conta da pressão dela, né? Porque ela tem um alcance de ataque muito longo. Sendo assim, ela consegue ser bastante chata na lane. O Draven, ele tem bastante dano, potencial de dano no começo do jogo. Então ele tem uma agressividade maior e ele consegue ter uma trocação melhor na bot lane, por assim dizer. E o Lucian é a mesma coisa, ele tem um potencial de dar engage muito forte também, e ele consegue dar um dano explosivo bem alto. Então, teoricamente falando, esses três atiradores, na minha opinião, eles são considerados bastante early games. Mas como assim early game? É aquele ADC que você tem uma certa vantagem em qualquer lane, lógico, né? Talvez o Draven ele leve uma certa desvantagem contra a Caitlyn, o Lucian também leve uma certa desvantagem contra a Caitlyn leva certa desvantagem contra a Sivir. Mas aí é um ADC que countera o outro, e assim vai por diante. Mas vamos supor assim, a Caitlyn, ela fica, vamos supor, forte, né? E você tem que conseguir dar esse snowball. Mas tem muita gente que fala, pô, a Caitlyn late game é forte pra caramba. Mas aí entra o quesito da composição inimiga. Vamos supor que você é um Drave, você é uma Caitlyn e tudo mais. E porventura você acabou não tendo vantagem no começo do jogo, né? Você acabou, sei lá, ficando um pouco negativo, perdeu bastante farm. E do outro lado tem um time full armadura. Vamos supor que tem um Malphite, ou tem um Ramos, ou sei lá, qualquer personagem que build bastante armadura. Geralmente esses AD Carries, eles não vão conseguir voltar pro jogo. Como assim? Não é como se fosse uma Vayne, ou um Kog'Maw, ou uma Kai'Sa, que late game eles vão dar dano em qualquer tipo de tanque, e fechando build vai dar muito dano. Todos os ADCs, sim, eles dão muito dano com build fechada. Só que vamos supor que você é um Lucian e você começou mal. E do outro lado tem um time full tank. O Lucian ele não tem nenhum potencial de destruir tanque, então vai ser bem difícil você acabar retornando para esse jogo. Já se você é um Lucian e do outro lado tem bastante assassino, bastante personagem papel, por assim dizer, você sempre vai estar dentro do jogo. Então você tem que saber, por assim dizer, encaixar ou saber utilizar o AD Carry certo naquela partida. Ah, mas eu fui first pick. Então você tem que ter uma breve escolha aí para poder utilizar de ambos os lados. Eu diria que alguns personagens eles têm grande potencial de tanto jogar contra tanques quanto jogar contra assassinos. Um bom exemplo aqui é o Ezreal e o Varus, né? Os dois eles têm bastante dano ali para dar em tanques e também em, talvez segurar um pouco os assassinos, né? O Ezreal por conta da mobilidade, o Varus por conta da ultimate. Talvez a Ashe também por conta da ultimate para dar um CC aí a mais. Mas é basicamente isso. Então não é como se fosse o Lucian, o Drave e a Caitlyn. Se você começar na desvantagem, vai ser difícil você voltar pro jogo, por assim dizer, se tiver uma composição muito tanque do outro lado. Vamos supor que, por exemplo, principalmente o Draven, né? Porque tem muita gente que gosta de jogar agressivo com o Draven. E vamos supor que você farmou lá 300 stack da passiva e por acaso você morre. E do outro lado tem um time com armadura. Os caras começam a tiltar, porque o Draven basicamente é um personagem que ele tem que dar um snowball grande. Se ele não conseguir pegar kill no começo, ele fica basicamente inútil, é bem difícil voltar. A não ser que o cara seja um main, ele entenda do dano do Draven e tudo mais. Mas se ele é main, ele não vai acabar morrendo no começo do jogo, né? Não é como se fosse uma Vayne, que por exemplo, você começa bem atrás, você começa 0,5 e você vai lá, fecha 3 itens e você começa a dar um dano estupidamente grande.
dentro dos tanques, porque a Vayne ela tem um potencial de dar dano com base no dano verdadeiro, né? É a mesma coisa que o Kog'Maw e a Kai'Sa, eles têm bastante dano mágico adicional aí, por assim dizer. Então você, mesmo estando fraco, mesmo estando atrás, chega no late game você vai dar dano. Então cada atirador ele exerce uma função no jogo. Eu sei que é difícil às vezes você prever o que vai ter na composição inimiga, mas basicamente se você ter noção de dois personagens do outro lado, você já consegue ter uma noção bem grande de que atirador você vai acabar utilizando naquele jogo. Eu vou dar um exemplo de Ashe e Varus. Ambos os dois eles têm um potencial de engage, tanto de utilidade muito grande. Se por acaso o seu time tiver muito assassino e pouco controle de grupo, os dois são bem úteis, por assim dizer, porque a Ashe pode dar engage na ult, o Varus também, e eles têm um certo controle de grupo, talvez auxiliando, talvez até num gank no seu jungle, por exemplo, seu jungle ele não tem controle de grupo nenhum, é um Twitch ou um Graves, por assim dizer, e você consegue dar engage na bot lane com certa facilidade e te auxilia bastante. Já tem outros hyper carries, né, que a gente pode estar falando aí, como a Jinx, a Tristana, o Twitch, que eles podem ser basicamente jogáveis, por assim dizer, você esperando um late game. Vamos supor que você tem um suporte com Protect, que você pretende ficar mais safe, ficar mais farmando e tentar levar para o late game, então esses atiradores aí não importa se tiver tanque ou não, é lógico, vai depender um pouco da sua build, mas é muito importante você sempre levar pro late game. Lógico que Twitch, a Jinx, Tristana, né? Se você ganhar lane, por assim dizer, você vai conseguir dar um snowball bem grande, porque esses personagens eles nunca decaem. Então não é como se você de Lucian ficasse 10-0 e depois ao longo do tempo você vai decaindo. Com esses personagens que são teoricamente late game, é muito difícil você ficar inútil, porque no decorrer do jogo você sempre vai crescer mais e cada vez mais e cada vez mais. Aí vem outro quesito que é o ADC de mobilidade. Aí você vai ter que se perguntar se você necessitar de mobilidade ou não naquele jogo. É, os exemplos mais claros que a gente tem de mobilidade aqui é o Ezreal, com certeza, a Vayne, a Tristana, a Kai'Sa um pouco, a Kalista, o Lucian, a Xayah talvez na Ultimate. Se você ver que naquele jogo vai ter muito personagem de vir para cima, muito personagem da Engage, você vai ser obrigado a, digamos assim, utilizar algum desses AD Carries, porque se você acabar jogando de Jhin, por exemplo, contra uma composição que tem muito engage, dar um exemplo, um Malphite, você não vai clicar. Sem flash você não clica, então é muito difícil você estar fazendo alguma coisa no game. Então você vai ter que pegar, escolher um daqueles AD Carries ali que se encaixa melhor no game para você ter uma mobilidade, por assim dizer, para conseguir sair desses personagens que dão um engage muito forte. Então outro quesito que eu disse também é a composição de dano, né? Se lá do outro lado tem muito assassino, você tem muito tanque. Então, se tiver muito tanque, você sempre vai ter que partir de algum AD Carry que dá sempre um dano a mais, sabe? É muito difícil, digamos, você conseguir de Caitlyn dar dano no Ramos. É muito mais eficaz você conseguir dar dano no Ramos de Kog'Maw ou de Kai'Sa, por assim dizer, porque eles têm um dano mágico adicional aí, e isso acaba, se o cara, por exemplo, builda full armadura, você vai ter um dano adicional a mais, aí você vai conseguir dar um dano a mais. No caso também a Vayne, né? Que ela dá dano verdadeiro, então isso acaba ignorando a armadura e isso é bastante bom para derreter tanques. Então se tiver muito tanque do outro lado, você sempre vai ter que partir para esses AD Carries que tem um dano a mais, além do dano padrão. Aí tem o quesito de bastante ataque speed e o quesito de pouco ataque speed. A gente tem bastante exemplo, o Ezreal e o Jhin, né? Ambos eles não têm muito ataque speed, por assim dizer, eles são mais baseados em skill shot. A Miss Fortune também diria, né? Caso você build com ela a letalidade. Então ambos esses três, eles têm bastante dano nas habilidades. Esses personagens com bastante dano na habilidade, principalmente o Jhin e a Miss Fortune, caso você combe letalidade, né? É muito importante você acabar jogando contra os personagens meio papéis. Não são tanques, mas que buildam armadura. Vamos supor assim um Renekton, né? O Renekton, ele teoricamente não é tanque, mas ele é um pouco tanque. Ele pode acabar buildando um ou outro item de armadura. Então, até ali vai, mas contra composições com muita armadura, é bem difícil você acabar fazendo alguma coisa. Então, é mais legal contra personagens bem papéis, por assim dizer. Vamos supor um Jhin, né? Com colheita lá, full estacado. Jogando contra uma Sona, um Ezreal, você dá um hit nos caras, já matou os caras. Então, é bem legal esses ADCs aí, que teoricamente falando, você não precisa de muito ataque speed, né? Então, já como personagens com muita vida, é bastante interessante você ter bastante ataque speed. Então, você vai ter que ver se naquele time tem bastante vida, você vai precisar de um personagem com mais ataque speed, para conseguir bater com mais frequência no cara e acabar derretendo ele aí. Caso tenha personagens com pouca vida, é bastante interessante até você estar utilizando um Jhin, ou um Ezreal, ou um Miss Fortune, que tem um combo rápido em habilidades e você acaba explodindo o cara com mais facilidade. Então agora eu quero falar um pouco sobre o posicionamento da DC na lane, né? Cada DC tem certa desvantagem sobre outra DC, só que não é só isso. Também o ADC, ele não joga sozinho, ele joga com suporte. Então como é que vai funcionar? Digamos que você tá de Vayne e você tá contra o Ezreal, né? A Vayne, teoricamente falando, ela tem vantagem sobre o Ezreal, mas não é nem sempre assim que vai funcionar.
Vamos supor que você está de Vayne com uma Soraka no seu de suporte. E do outro lado tem um Ezreal e uma Karma. Eles, querendo ou não, mesmo a Vayne tendo vantagem sobre o Ezreal, a Karma vai conseguir botar bastante pressão na Vayne. Então, às vezes, não é só o ADC, por assim dizer, que necessite de uma certa vantagem. O suporte na bot lane também faz bastante vantagem. Então, seria muito mais eficiente se a Vayne tivesse com algum, digamos, suporte de potencial engage ali, para conseguir anular esse poke e ir para cima com mais facilidade, né? Para você não ficar tomando tanta pressão na lane, porque a Soraka basicamente ela vai te servir ali para ficar te curando. Lógico, né? Se tu tá jogando contra a Karma, você vai evitar morrer, mas em algum momento, né? Principalmente como a Soraka ela precisa um pouco mais de item para acabar curando, né? A não ser que os caras ficam tomando o Q da Soraka diretamente, aí ela fica com vida infinita, mas é muito importante o ADC nunca joga sozinho. Então, às vezes o suporte ele acaba não entendendo isso. E ele percebe, mas a Vayne tem vantagem sobre o Ezreal, o cara não vai para cima, o cara não consegue para cima. Então o suporte que ainda não, ele também tem que ter certa vantagem. E o ADC, sim, ele tem que combar, teoricamente falando, com o suporte. Você pega uma Caitlyn e você está jogando com uma Leona. Teoricamente falando, é bom em situações, né? Cada situação, cada situação. Teoricamente falando, a Caitlyn e a Leona não combam, né? Porque a Caitlyn é um boneco de botar pressão e a Leona é um boneco de potencial engage. Então, basicamente, um se anula o outro. Seria muito mais eficaz você jogar de Draven com uma Leona e de Caitlyn com uma Janna ou com uma Karma. Então se torna mais eficaz. Então, às vezes, a escolha que você vai estar fazendo de ADC também vai ter que se basear no seu suporte. Sim, querendo ou não. Você gosta de jogar com um personagem, mas às vezes o suporte não tem nada a ver com o personagem que você está utilizando. E às vezes aquela lane ali que você está jogando acaba não fazendo nenhuma eficiência e vocês ficam naquela de não acabar fazendo nada, por conta da composição da bot lane de vocês não ser um conjunto muito eficaz. Então, de ADC, quando isso acontece, se você tem algum suporte que não, teoricamente, se encaixa muito bem com o auxílio que o seu ADC precisa, é muito importante você farmar safe. Aí vem o quesito de farmar safe com Lúcia, farmar safe com Caitlyn e Draven, vamos por assim, né? Que dependem mais de um potencial engage, de ir pra cima. Então, querendo ou não, mesmo se eu sendo uma Soraka, vamos por assim, né? Porque o cara acaba picando uma Soraka junto com você, né? Com algum desses atiradores. Você vai ter que, em algum momento, falar pro cara, a gente tem que ir pra cima. Ou, pede ajuda pro Jungle gankar. Porque é muito ruim algum desses atiradores acabarem ficando para trás, porque, como eu disse, dependendo da composição inimiga, é difícil às vezes acabar voltando pro jogo. Já se isso acontece e você é um atirador de late game, né? Vamos supor que você tá de Kog'Maw e tem uma Soraka, você não precisa se preocupar tanto em ir para cima. Você pode mais ficar farmando safe, esperar a sua build chegar, que nas teamfights você vai acabar brilhando aí e não tem como, você vai acabar dando dano de qualquer jeito. Agora vamos falar um pouco do comportamento das teamfights. Tem muita gente que acaba criticando os atiradores por conta do atirador ele ficar focando o tanque. Saiba que sim, o atirador ele tem a função de focar o tanque. Muitas vezes o atirador ele nunca vai valer a pena você acabar se arriscando ou acabar se reposicionando de uma forma errada para tentar pegar uma kill ou finalizar alguém. O atirador ele sempre tem que manter a posição dele e causar a maior quantidade de dano possível. Então, se o tanque tiver na sua vista, lógico, vai depender de situação para situação. Se o atirador está do lado do tanque, né, você foca o atirador. Mas se só tem um cara ali, você nunca vai conseguir teoricamente ignorar o tanque, é bem difícil. Então, se você, não importa o atirador que seja, você tem que teoricamente focar o tanque, porque você vai ser a fonte de dano do seu time. Então, você tem que, se você, por exemplo, assim, você está jogando contra o Ramos, você está de Caitlyn. Dificilmente você vai conseguir causar dano no Ramos, e é aí que começa a partir o problema. Então, muitas vezes você vai estar atrasado nos itens, você não vai conseguir ter uma certa build de penetração para estar dando nesse Ramos. Então, é aí que chega o problema do seu time em dizer que você não dá dano ou que você não acaba conseguindo finalizar alguém ou você não foca o cara certo. Teoricamente, você está focando no cara certo, mas você acabou ficando atrás no game e dificilmente você vai estar conseguindo voltar porque você não criou uma certa vantagem de itens para conseguir destruir esses tanques. Então, nas teamfights, procure sempre se posicionar de uma maneira bem safe. Então, sempre foque. Você nunca vai ter uma função de focar duas pessoas ao mesmo tempo. Então, de atirador, você tem que focar um por um, sim. E você tem que bater no primeiro cara que está na sua vista. Se você acabar se enfiando no meio da teamfight, você, por alguma ventura, se tiver algum personagem com algum ultimate surpresa, né? Vamos supor o Malzahar, ele guardou o ultimate pra ti, você toma na boca uma ult do Malzahar e você não faz nada na teamfight, você acaba morrendo à toa. E em hipótese nenhuma um ADC da Engage, a não ser que, sei lá, você esteja muito forte mesmo, você mata, vamos supor, uma Tristana,
Você pula no cara, dá 2 hits com a bomba, ulta, mais um hit e o cara morreu, pronto, pula fora, embora e acabou. Então você nunca vai dar engage, você nunca vai pular por cima dos caras, nunca vai dar dash, em hipótese nenhuma. É muito difícil, vamos supor, nas teamfights, tem muita gente que acaba calecando, né? A própria expressão calecando, você dando um dash pra cima. É muito difícil você usar esse dash para cima. Vai de situação para situação, mas se você está começando agora, evite dar esses dash para cima em qualquer hipótese. Sempre guarda o dash para você usar para fugir. Se você tem o alcance e fica dando ataque básico, beleza, fica dando ataque básico no cara. Se o cara vier para cima de ti, você usa o dash e vai embora. Então, como eu disse, o ADC ele nunca vai se arriscar para pegar um resto de kill. Não importa quem seja, se for um cara muito forte lá, ele saiu com um pouquinho de vida, você nunca vai tentar correr atrás do cara. Fica sempre na teamfight para tentar causar a maior quantidade de dano possível, beleza? E também, né, o ADC, ele é um dos personagens que ele tem que ter a maior quantidade de farm possível. Então, se você está jogando de atirador, tente não se preocupar muito com as kills, mas sim se preocupe mais com a quantidade de farm que você tem. Se as kills vierem, é lucro, mas se preocupe mais com a quantidade de farm. Então agora eu vou estar falando um pouco sobre o botão de kiting que eu uso para mim, né? E eu configurei de uma maneira que é bom para mim e eu vou estar mostrando para vocês agora. Vamos lá. Então eu vou mostrar aqui para vocês a ferramenta que eu utilizo. Basicamente você vai vir aqui nos seus atalhos. Eu vou estar restaurando os padrões aqui para vocês verem. Eu não queria fazer isso, mas tudo bem. Ó, restaurando os padrões. Vocês vão aqui em movimentação do jogador. E basicamente ele vai estar assim. E vocês só vão vir aqui ó, em clique em movimentação de ataque do jogador. E vocês vão colocar a letra A. E vão dar OK, beleza? Aí como é que vai funcionar? Essa ferramenta aqui basicamente ela se baseia no alcance, né, e a sua velocidade de ataque. Então é muito importante, se você não tiver no alcance do cara, se você apertar A, ele vai focar o alvo mais próximo, mas ele vai. Então você tem que tomar cuidado para proceder nesse kiting, porque se você estiver fora do alcance, o personagem vai dar essa bugadinha aqui, ó. Ele vai ir e voltar, beleza? Então é muito importante você ter noção do seu alcance do seu personagem. E outra coisa, da velocidade de ataque do seu personagem. Se você tem pouca velocidade de ataque, então você fica apertando A igual um retardado, que ele vai acabar bugando todo o seu ataque básico. Então como é que vai funcionar? Basicamente, quando você aperta A, o seu personagem vai focar o alvo mais próximo. Então você clica para andar e aperta A e ele já bate diretamente no alvo mais próximo. É muito difícil você utilizar essa ferramenta aqui jogando com minions perto, então é mais quando você estiver isolado junto com o cara. Aí você simplesmente vem aqui e você fica, bate, anda e aperta A. Bem simples até. Quanto mais velocidade de ataque, mais você vai andar, mais você vai bater. Então basicamente seria aí um truquezinho que eu uso para kaitar quando eu tô só eu e o cara. É mais fácil de kaitar dessa maneira aí, na minha opinião, né? Aí você vai da sua preferência, se você quiser kaitar, beleza? Então galera, esse foi o vídeo, um breve resumo sobre os atiradores. Qualquer dúvida que vocês tiverem aí, vocês podem estar fazendo no chat, me perguntando, que eu vou estar respondendo aí no decorrer do tempo, beleza? Então, muito obrigado para quem assistiu até aqui, um grande abraço. Não se esqueça de deixar o like, comentar alguma coisa e compartilhar com os amigos para me dar aquela força lá, beleza? Valeu e falou!